branco em letras, de forma por estas. Imagem da justiça cega. Por estas e por Olá, outras. estamos de volta com a transmissão do seminário Por Estas e por Outras, um encontro para Apresentador debater a justiça Carlos pelo olhar das Eduardo mulheres, Cunha. que foi idealizado pelas ministras do Supremo, Carmen Lúcia, Rosa Weber, e da ministra aposentada Ellen Grace. Vamos então assistir ao terceiro painel do dia, Passados e Não Passados, com a coordenação da ministra do STF, Rosa Weber. Boa tarde novamente a todos e a todas. Retomamos agora o seminário Por Estas Quem fala é Mariana Xavier, mestre de cerimônias. Medidas de distanciamento social em razão da pandemia da Covid-19. No canto direito inferior da tela, a janela com a intérprete de Libras. Transmitido ao vivo pela TV Justiça e pelo YouTube do Supremo Tribunal Federal. Todos os presentes estão devidamente vacinados e todos os cuidados sanitários foram adotados. Compõem a mesa deste terceiro painel Sua Excelência a Senhora Ministra Rosa Weber, presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência a Senhora Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência a Senhora Ministra Ellen Grace, do Supremo Tribunal Federal, Sua Senhoria a Senhora Escritora e Historiadora Heloísa Murgel Starling, Sua Senhoria a Senhora Lúcia Viladino Braga, presidente da Rede Sara, Sua Senhoria a Senhora Professora Ana Frazão. Agora, a ministra Rosa Weber conduzirá o nosso terceiro painel. Com a palavra, ministra Rosa. Muito obrigada. Renovo a todos os meus cumprimentos. Ministra Rosa Weber. Um dia de rico aprendizado, a partir dessa interlocução. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF, está sentada ao centro da mesa. Tem pele branca, cabelos louríssimos, curtos e lisos, óculos de armação arredondada e clara, um lenço com estampas em tons de laranja, amarelo, vermelho e azul, envolto no pescoço, blazer preto, blusa preta. Passados e não passados, discutiremos três questões centrais para uma compreensão adequada da realidade em que inseridas a mulher e suas perspectivas e narrativas. A perspectiva histórica da desigualdade de gênero, o acesso à saúde e o acesso à educação de forma igualitária. Três direitos fundamentais basilares. Nossa primeira painelista falará sobre a perspectiva histórica da desigualdade de gênero, a historiadora e escritora Heloísa Starling, que pela excelência do trabalho que desenvolve, merece nossa incondicional admiração. Muito obrigada, ministra. Uma honra. É uma grande honra e um privilégio Está com a palavra. Participar daqui. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar as ministras, ministra Carmen, ministra Rosa, ministra Ellen, cumprimentar minhas parceiras de mesa. A gente fica sempre um pouco preocupada. A escritora e historiadora Heloísa Starling está sentada à esquerda. Foi uma grande honra e está sendo um aprendizado poder ouvir todas as É uma senhora de cabelos curtos, levemente grisalhos, óculos pequenos e redondos de armação preta. Usa uma blusa de manga comprida, branca, com algumas estampas pretas. No dia 3 de maio de 1817, um domingo, festa de Santa Cruz, a República foi proclamada na cidade do Crato, no sul do Ceará. Naquele dia, o Vale do Cariri materializou sua adesão ao movimento revolucionário iniciado 2 meses antes em Pernambuco. A Revolução de 1817 eclodiu no Recife, no mês de março, abriu o ciclo revolucionário da independência do Brasil e soprou uma aragem libertária e republicana que chegou até a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. Foi o tempo de terminar a missa, né? Dentro da matriz do Crato ainda, foi lida a mensagem enviada ao povo cearense pelo governo revolucionário, instalado no Recife, e tinha muita gente dentro e fora da igreja. Em meio a tiros festivos de bacamarte e vivas a República, a multidão marchou da igreja até a Câmara Municipal. A República foi proclamada, as autoridades foram depostas, novos representantes foram nomeados e começaram a legislar. Aboliram impostos, confiscaram armas, confiscaram propriedades portuguesas. À frente dessa multidão
E entre as lideranças da Revolução de 1817, no Crato, tinha uma mulher. Bárbara de Alencar tinha 57 anos, era uma viúva, ela administrava a fazenda e os negócios da família. A fazenda era sede de reuniões de revolucionários cearenses e, em 1817, a Bárbara aderiu de vez ao projeto alternativo da independência, encabeçado por Pernambuco. Ela semeou adesões no Crato, no Vale do Cariri, colocou em circulação panfletos inflamados e fez mais. Ela assumiu o protagonismo e aí ela decidiu agir politicamente em público. E é bom que a gente lembre aqui, o público é o espaço por excelência da política, um espaço rigorosamente proibido para a mulher. As tropas legalistas invadiram o Crato 8 dias depois e as autoridades portuguesas se depararam com um problema inédito no Brasil. Seja no Brasil, seja na Europa, as mulheres atuavam confinadas em casa. Se fosse necessário uma mulher tentar se arriscar para fora da esfera doméstica, ela podia ganhar a vida com o próprio trabalho, ela podia sustentar marido, ela podia até manter um salão ilustrado. Mas nenhuma mulher podia reivindicar a voz pública, nenhuma mulher podia reivindicar visibilidade ou participação política. Isso era rigorosamente proibido. A mulher politizada é aquela mulher que se intromete no assunto, então, que não lhe diz respeito. Independente da agenda que essa mulher carrega, ela é alvo de uma modalidade muito bem definida de repressão e de controle. Os vestígios da sua presença política são desfeitos, e, com isso, desaparece a possibilidade da sua participação ser reconhecida em determinado acontecimento. A mulher é, no máximo, uma sombra, né? Ela está fora do acontecimento político. O problema das autoridades portuguesas diante de Bárbara de Alencar era esse, a total impossibilidade de apagar a visão, né, de apagar a presença da Bárbara na cena pública. Reparem só, a Bárbara não se conformou em atuar no ambiente doméstico, não se deixou confinar no silêncio. Ela deu forma às suas aspirações e deu voz ao seu desejo na cena pública, que é o lugar onde se desenrola a ação política. Bárbara posicionou-se na frente da multidão, ocupou a Câmara Municipal e convocou as pessoas a aderirem a um projeto de Brasil, né? Qual era o projeto? Ela propunha romper com o centralismo da corte portuguesa, instalada no Rio de Janeiro, deslocar o poder do centro para a periferia, defender um projeto constitucional, focalizou um programa político de governo na forma de uma república de vocação federalista. Então, não tem jeito, é impossível eliminar os vestígios da sua presença e recolher essa mulher à obscuridade. O que, então, pela primeira vez na história do Brasil, uma mulher foi presa por conta exclusivamente da sua atuação política. Ela foi acorrentada à sela de um cavalo e Bárbara de Alencar foi exposta em todas as vilas e povoados entre o Crato e Fortaleza. Era preciso atribuir a ela a imagem de uma mulher repulsiva, de uma mulher culpada pelo que ela tinha feito. Bárbara é, salvo engano, ministras, a primeira presa política da história do Brasil. Na prisão em Fortaleza, mantiveram Bárbara incomunicável numa cela. Os bens foram confiscados pela coroa e, em fevereiro de 1818, ela foi transferida, também acorrentada, para a prisão em Salvador. Ela só foi libertada em 1820. Voltou para o Crato, não teve nenhuma dúvida. Em 1824, ela estava, de novo, completamente envolvida com política e revolução. Dessa vez, a voz pública de Bárbara de Alencar vai ser ouvida na Confederação do Equador, a Revolução, que começa no Recife, reimplanta a República, conta com a adesão do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Paraíba e encerra o ciclo revolucionário da nossa independência. Esses anos da independência eles foram anos de crise e de muita movimentação política, né? Numa conjuntura igual a essa, em que o futuro está em construção, mas o salto é no escuro, um grande debate público se esparramou pelo Brasil e por toda parte. A palavra escrita, declamada, rabiscada, fez uso de um meio de escrita muito fácil na época, fácil de fazer e fácil de circular, que são os panfletos, né? Um panfleto surpreendia uma cidade inteira numa manhã
se ele fosse afixado, a gente não sabe por quem, com cera de abelha, nas paredes e portas de uma residência, nos pontos de maior circulação de uma cidade. Ou então ele podia ser distribuído de mão em mão. Ou ainda, numa sociedade como a brasileira, onde largas parcelas da população são pouco instruídas ou mesmo iletradas, os panfletos dão a volta nos obstáculos e baixam os grandes temas da conjuntura política no nível das ruas. Eles circularam em todas as províncias, são lidos em voz alta nas portas das igrejas, das lojas, das tabernas, nas reuniões públicas e nas praças. Em 1822, um panfleto desses que eu estou falando aqui foi composto em Salvador, na cidade de Salvador, em versos. Ele se chama Lamento de uma Baiana. E ele foi escrito por uma menina de 13 anos de idade, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 1822. Nós não sabemos nada sobre ela, não sabemos nem mesmo o nome. Se nós prestarmos atenção no panfleto, nos ecos das palavras, né, nós vamos perceber que a autora é brasileira, ela compreendia muito bem a conjuntura política e ela estava decidida a intervir com voz própria na cena pública. E ela sabia fazer verso. Ela escreveu o panfleto para denunciar a tirania, a opressão da coroa portuguesa e as violências que foram cometidas em Salvador pelas tropas portuguesas, comandadas pelo general Madeira. O Lamento de uma Baiana é um panfleto extraordinário, que é um panfleto político escrito para ser recitado em voz alta. Cada estrofe pede uma inflexão diferente e a sonoridade das palavras procura ao mesmo tempo comover, mas também revoltar o ouvinte ou o leitor, né? O panfleto, o eixo do panfleto é o seguinte: ele afirma a possibilidade de não existir justiça no Brasil. E, se não há justiça, não há nada que conforte os brasileiros, a não ser a ação política. Olha, são 2 versos do poema. Tá? Vejam alguns versos. De nossos males, justos céus, condoei. Se a tropa existe, não há mais lei. Justos céus, de que nos servem as bases da Constituição? Se a lusa tropa só quer impor-nos a escravidão. Justos céus, onde está o direito? De quem, sem culpa formada, não seria às vis prisões triste vítima arrastada? E esse, justos céus, se as nossas cortes não punem tanta maldade, ou não haverá mais baianos, ou nunca mais a liberdade. Lamento de uma Baiana, o panfleto não desapareceu, né? O panfleto está excluído na história e nós sabemos que ele faz parte da sequência de acontecimentos que tecem a independência do Brasil e temos acesso direto a esse panfleto, que é mérito de um trabalho notável de 3 historiadores que reuniram os panfletos da independência, os historiadores Marcelo Basile, Lúcia Bastos e José Murilo de Carvalho, e que foram publicados pela editora UFMG em 2014. Mas reparem uma coisa, sobre a autora, a baianinha, né, a menina baiana, pesa um silêncio profundo. A gente sente o peso do silêncio sobre a sua existência concreta, sobre a sua história singular e a imensidão do que não é dito. Nós não sabemos sequer o nome dessa menina. Ela foi confinada ao esquecimento, e o esquecimento é o modo mais eficiente de se extinguir com sucesso uma experiência no tempo da história, como, aliás, diria o historiador Evaldo Cabral, porque o esquecimento ele é o portador do silêncio, ele é o portador da indiferença, da obscuridade. O verbo esquecer, em grego, ele é ambíguo. Eu me esqueço pode ser entendido também como eu me escondo. A autora do panfleto, a mulher que fala na cena pública, ela está escondida, ela está fora do relato da história, né? Ela está fora do relato que a história fez da independência. O esquecimento é o preço que a menina baiana deve pagar pela transgressão que cometeu. Para uma mulher, assumir voz pública é ainda mais perigoso do que aquilo que a voz enuncia. E o Brasil, nesse momento, é só uma ideia de país buscando se tornar realidade lá no século XIX, né? Mas a vedação de acesso da mulher ao mundo público foi de tal forma enraizada na sociedade que se mantém como centro da desigualdade de gênero até hoje. É
preciso que a aparição das mulheres no mundo público se faça história, como, aliás, eu acho que nos demandam, nos reclamam Dona Bárbara de Alencar e a menina baiana. Para as mulheres brasileiras, entre todas as fronteiras, a fronteira da política é a mais difícil de transpor. E eu acho que é possível dizer que continua assim até hoje. Transpor essa fronteira, ela significou de imediato para a mulher lutar para conquistar o direito à participação política. E se o ponto de partida das mulheres foi esse, a conquista da cidadania, então o circuito da exclusão começou a ser quebrado ainda no final do século XIX, com a participação das mulheres no movimento abolicionista, entre 1868 e 1888. O aprendizado político que as mulheres adquiriram na militância abolicionista produziu um engate entre aquilo que seria o traço do movimento das mulheres a partir daí, que é a afirmação de direitos e a disposição das mulheres de falarem por si mesmas e exigirem reconhecimento igual. Né? Seminário Por Estas e Por Outras, a Justiça pelo Olhar de Mulheres. Quem fala é a escritora Heloísa Starling. Olha só, em janeiro de 1884, a Josefa Mercedes de Oliveira, uma das raríssimas estudantes de medicina no Rio de Janeiro, ela sobe ao palco do Teatro Fênix e faz, primeira vez que uma mulher faz um discurso numa conferência abolicionista. Né? A voz pode até ter saído meio tremida no começo, imaginou lá a socióloga Ângela Alonso, num livro formidável que se chama Flores, Votos e Balas. Mas eu acho que a Josefa há de ter respirado fundo, porque ela discursou em pé de igualdade com os oradores masculinos, para entusiasmo da audiência feminina, que lotava a plateia e saudava a oradora balançando lenços. Né? As conferências abolicionistas foram muito importantes, porque elas traziam essa novidade. Elas instauraram um novo espaço de ativismo político de natureza democrática que contava com a participação das mulheres. O abolicionismo não é feminismo, claro, mas ele entregou às mulheres, pela primeira vez, um modo de fazer política de rua voltada para a mobilização de massa. Criticar o parlamento, criticar a monarquia, reivindicar as liberdades do cidadão, levar um bando de ideias para circular nas mãos e na cabeça de uma multidão, isso dava resultado, isso compelia as pessoas a tomar partido. E também propiciou às mulheres um modo delas se organizarem politicamente. Pelo menos 36 associações de mulheres, ou com participação muito expressiva delas, se formou ao longo da campanha abolicionista. Essa forma específica da mulher se organizar, ela permanece até hoje, que é a forma associativa. Nós vamos encontrar duas variações no início do século XX, em 1910, né, com a luta pelo direito a voto, se organiza no Rio de Janeiro um partido político que é fundado por mulheres, que é o Partido Republicano Feminino. E depois, em 1920, você tem o Partido Liberal Feminino, que também é fundado no Rio. Mas é fácil percorrer desculpem, estou meio nervosa. Perceber no decorrer do século XX a preponderância da forma política associativa, desde que a Berta Lutz criou a Fundação Brasileira para o Progresso Feminino, em 1922. E nós podemos pensar como que isso se manteve. Basta a gente lembrar, por exemplo, do Centro do Desenvolvimento da Mulher Brasileira, da Associação de Mulheres, nos anos 1970, no GELEDES, que foi criado nos anos 1980, ou na Articulação das Mulheres Brasileiras, em 1994. Constituir politicamente a associação, que é uma espécie de espaço autônomo, igualitário, faz muita diferença, né? Porque a associação estimula um tipo de auto-organização política que a Hannah Arendt vai reconhecer como a forma de se organizar verdadeiramente republicana, né? Porque ela se forma a partir da experiência de ação das próprias pessoas e do desejo das pessoas participarem ativamente dos assuntos públicos. Então, conquistar o direito de voto foi essencial para as mulheres. Só levou tempo, né? O Código Eleitoral de 32 estabelece o voto, mas é o voto facultativo.
as mulheres só se igualaram aos homens na conquista do direito de votar pela Constituição de 1946, quando o alistamento feminino se torna obrigatório, né? Apesar disso, a fronteira continuou da participação da mulher na cena pública, continuou repleta de obstáculos. Não, se a gente der um salto no tempo, em 1987, durante os trabalhos da Constituinte, as mulheres se mobilizaram em rede nacional para enfrentar o problema da subrepresentação política. E aí o mote da campanha, Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Em março de 1987, elas entregaram ao Ulisses Guimarães uma carta das mulheres aos constituintes. E, no preâmbulo dessa carta, tem uma citação de uma grande republicana, uma grande defensora dos direitos das mulheres durante a Revolução Americana, que é Abigail Adams. E as mulheres brasileiras estão deixando claro para os constituintes que a paciência delas chegou ao limite. A carta começa com a citação, e a citação diz o seguinte, aspas, se não for dada a devida atenção às mulheres, estamos decididas a fomentar uma rebelião e não nos sentiremos obrigadas a cumprir leis para as quais não tivemos voz nem representação. Entregaram para o Ulisses Guimarães. Então, conquistar o direito de voto foi essencial por tudo isso, mas foi essencial por uma outra coisa também, né? Por uma outra razão. As mulheres, foi aí que as mulheres entenderam, de uma vez por todas, que direitos são convincentes porque eles ressoam dentro da gente, eles ressoam dentro de cada um, né? Por causa disso, eles demandam uma participação ativa de quem deseja reivindicar direitos ou quer manter seus direitos. E eles podem não resolver todas as questões, mas eles emprestam urgência a alguma delas. E a luta contra a desigualdade de gênero, naturalmente, demanda urgência, né? Era urgente, naquele momento, expandir a cidadania, era urgente acelerar o ritmo, e, provavelmente, essa urgência explica a opção que as mulheres fizeram ao longo da história brasileira por jornais como modo de expressão e a principal via de escrita, tá? Em 1873, uma professora de província, Francisca Senhorinha da Mota Diniz, ela coloca em circulação o primeiro jornal escancaradamente comprometido com a questão dos direitos e da mulher. Ela coloca esse jornal em circulação na cidade de Campanha, em Minas Gerais, e o jornal se chama O Sexo Feminino. O Sexo Feminino é o primeiro jornal dirigido diretamente para as mulheres, e ele explica, basicamente, no início, que a dependência econômica determina a sujeição feminina. E, portanto, a grande bandeira era urgente agregar à cidadania o direito à educação. É o primeiro jornal que vai juntar esses pontos, né? É um jornal republicano, lutava pela abolição da escravidão e pelo direito de voto. Mas, em 1889, a República negou o direito de cidadania às mulheres. Francisca não teve dúvida também. Mudou imediatamente o nome do jornal para 15 de novembro do sexo feminino e incluiu nas edições seguintes a defesa de uma república que fosse democrática no Brasil, né? E um jornal, e a partir daí, o jornal foi o nosso grande veículo de escrita. E é importante porque ele foi, ao mesmo tempo, um meio de expressão escrita, uma modalidade de comunicação e uma ferramenta poderosa no sentido de constituir um público, né? No sentido de colocar em circulação um repertório de temas, de conceitos, de valores e de ideias. Mas reparem que os jornais também funcionaram para nós como uma espécie de arquivo do pensamento, né? Daquilo que nós pensamos ao longo do tempo, né? Para enfrentar a dispersão e o esquecimento que está lá, que eu comecei a minha história, né? E tem mais um aspecto que eu acho que é importante. Acho que você me ajuda a avaliar se é isso mesmo. Eu acho que sim. Os jornais compartilham, os jornais refletem o imenso esforço de apropriação das mulheres, o modo como as mulheres se apropriaram da leitura, da escrita, do acesso ao conhecimento, né? Os jornais compartilham a mais constante reivindicação feminina na nossa história, que é o direito ao saber. E é porque esse direito comanda tudo. Esse direito comanda a emancipação, ele comanda o trabalho, a criação e o prazer.
E nós podemos pensar nisso e nos lembrarmos desses jornais. Por exemplo, entre os anos 70 e 80, o Brasil Mulher, né? Em 75, o Brasil Mulher. Nós Mulheres, em 76. Né? O Mulherio, de 1981. Então, e reivindicar direitos confirma, em definitivo, o modo como as mulheres decidiram ingressar na cena política no Brasil. Os direitos não somente fluem como cascata para nós, mas eles têm uma força intimidadora, né? Eles incitam os excluídos a falar por si mesmos, né? E a exigir reconhecimento igual. Se a porta for aberta e os direitos forem afirmados, talvez eles não se cumpram, mas eles também não desaparecem. E soma-se a isso o fato de que é impossível definir os direitos de uma vez por todas. O seu horizonte de expectativa é amplo e está em movimento continuado. Eu sou meio louca de estar falando de direito aqui, mas, enfim. E está em movimento continuado, porque o avanço no entendimento de quem tem direitos e do que são esses direitos se modifica sem parar, né, constantemente. E é nesse processo que a gente vê como se modificou isso na luta das mulheres. Reparem, na experiência das mulheres no Brasil, sobretudo a partir de meados do século XX. Olha como vai mudando. Na compreensão de que não existe mulheres no singular. Você muda isso. Na compreensão, desculpem, de que as mulheres não estão na mesma posição. Na defesa da igualdade de gênero, que permite associar duas coisas. Mulheres e homens são iguais em sua humanidade, e a isso é preciso ser associado à livre expressão das individualidades em suas diferenças. Né? Ou ainda, no fato de que gênero é eficiente na luta por direitos porque ele sublinha diferença, posição, necessidade, revela desigualdades, tudo numa mesma estrutura social, classe, etnia, sexualidade, geração. Né? Ou, reparem também, no momento em que, no giro que a luta por direitos das mulheres ocorre, quando nós começamos a se preocupar em atacar a desigualdade aonde ela é tão forte quanto silenciosa, que é dentro de casa. Né? Politizar a vida privada é uma novidade enorme. Né? Politizar a vida privada significa as mulheres compreender o lugar dos afetos como um lugar de problema político. Né? É extraordinária essa novidade. E significa aquilo que foi dito na mesa passada: a violência e os abusos podem ser cometidos e perpetuados em nome da intimidade e da autonomia familiar. Mas também politizar a esfera privada significou compreender a exigência do acesso das mulheres ao tempo, e, em especial, ao tempo livre. Né? E o tempo livre é um recurso fundamental para quem quer ingressar para a vida política. Né? A revolução provocada pelo ato de declarar direitos nunca está satisfeita consigo mesma, e, como a própria democracia, ela é um empreendimento contínuo. E talvez isso nos ajude a entender as razões da aliança que se formou historicamente no Brasil entre o potencial reivindicativo dos direitos das mulheres, reivindicado pelas mulheres, e a democracia. Né? Seminário Por Estas e Por Outras, a Justiça pelo Olhar de Mulheres. Quem fala agora é a escritora Heloísa Starling. Manifestações públicas politicamente horizontais. Isso tem o significado. Elas se apossam da rua proibida e esse tipo de ação carrega uma marca de igualdade e de liberdade. A gente pode pensar na Marcha das Margaridas, por exemplo, iniciada em 2004. Podemos pensar na Marcha das Vadias. Podemos pensar na Marcha Nacional das Mulheres Negras, 2015, como você citou, na Marcha Nacional das Mulheres Indígenas e, é claro, no movimento Ele Não, de 2018, que é considerado a maior manifestação política das mulheres que se tem registro na história do Brasil. Então, só para terminar, 5 minutos, ministra. Todos necessários. Eu acho que talvez a gente possa ir um pouco mais adiante no tempo, voltar atrás no tempo, para entender as razões dessa aliança entre a voz pública das mulheres e a democracia. Se a gente voltar lá atrás, por volta de 366 a.C.,
A palavra politeia vai designar em Atenas, ao mesmo tempo, um tipo de regime político e a disposição associativa de um número cada vez maior de pessoas com o objetivo de exercer o direito de viver na comunidade política, a polis, e participar da polis em plena liberdade e independência. O termo politeia é ambíguo, tá? Ele designa a maneira como se relaciona governo e governado, mas também identifica essa possibilidade, a possibilidade de uma vida livre entre iguais. Politeia é a raiz mais antiga do que nós entendemos hoje por democracia. Então, eu estou voltando à politeia para lembrar uma coisa que é o seguinte: os atenienses excluíram as mulheres da polis, mas eles mantiveram uma exceção que a gente se esquece, né? As mulheres devem e podem intervir na polis em sedição apenas numa única emergência, em caso de crise aguda, no momento em que a existência da polis foi posta em risco. E a polis só entra em crise aguda de duas formas, tá, gente? Uma, ela só entra de uma forma. A crise aguda da polis é quando há risco de tirania. E o risco de tirania pode ter duas causas. O primeiro, por ameaça externa. Então, eu penso, por exemplo, na Guerra do Peloponeso, quando Atenas está cercada pela guerra e assolada pela peste. A peste de Atenas foi a primeira epidemia que nós temos registro detalhado na história. E a segunda maneira da tirania emergir, né, é por corrosão. É quando surge o aspirante a tirano, ele se oferece como resposta e como solução personificada para os conflitos internos da cidade, né? E a liberdade, pouco a pouco, vai se autorrevogando. Essas são as causas da tirania na polis. Os atenienses, então, nessa circunstância, eles defendiam e concordavam com a intervenção das mulheres, mas só diante dessa situação extrema. E eles sentiam muito medo, porque a presença da mulher na polis, em sedição, prenuncia a catástrofe da tirania. Vocês sabem, ministras, a senhora sabe, o historiador tem pavor de cometer anacronismo, mas, é claro, todos nós podemos interrogar o passado. Perguntar para o passado não ofende ao passado, né? E nós podemos trazer as respostas para tentar compreender melhor a nós mesmos. Então, quem sabe, os atenienses talvez estivessem nos dizendo uma coisa mais, algo mais, né? Vejam só se faz sentido. Será que os atenienses não estariam também dizendo para nós, hoje, que a presença das mulheres em massa, na polis, na cena pública, é a última grande proteção e a grande grade de defesa de que dispõe a democracia diante da catástrofe? Muito obrigada, gente. Ninguém passa vergonha, não? Obrigada, Heloísa, pela belíssima manifestação. Ministra Rosa Weber. A desigualdade de gênero é um problema que corrompe os pilares da estrutura social democrática e do próprio Estado constitucional. E a perspectiva histórica que vem de ser tratada faz com que nós possamos compreender melhor a nossa realidade feminina. Todas sabemos que é preciso compreender, conhecer para conseguir transformar. Muitíssimo obrigada por ter nos revelado a história da Josefa, a Bárbara, a menina baiana, dando-lhes visibilidade. Muitíssimo obrigada por nos dar a conhecer a história da luta das mulheres no nosso país. Chegou a vez de ouvirmos a neurocientista e pesquisadora Lúcia Viladino Braga. Neurocientista e pesquisadora, reafirmo, cuja atuação de vanguarda à frente da rede Sara de Hospitais de Reabilitação em Brasília foi lembrada ainda essa manhã pela Maria Silvia como exemplo de gestão política pública de excelência. Está com a palavra, Lúcia.
Muito obrigada, ministra. Eu queria começar agradecendo o convite para participar aqui. Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia, que organizou esse encontro fantástico, a oportunidade de ouvir todos esses A depoimentos presidente belíssimos, da esses Rede painéis Sara, fantásticos, Lúcia e estar Viladino aqui, Braga, gente, está diante sentada à das três direita. primeiras Tem pele mulheres na clara, história do cabelos nosso país longos, que assumiram louros escuros, a lisos, Suprema compridos. Corte. Usa Então, isso brincos realmente pendentes mostra dourados que as e mulheres uma estão blusa de chegando mangas lá, vocês compridas chegaram lá preta. e nós todos estamos chegando lá. Então, muito honrada de estar aqui com vocês hoje. O meu tema é um tema, vou tentar ser bem breve, mas o meu tema, até porque o tema é muito amplo, então, e é um tema muito delicado, porque saúde, a gente procura a saúde geralmente em momentos de fragilidade. Então, a pessoa que chega procurando um atendimento de saúde, ela precisa de um acolhimento, ela precisa de um humanismo. Então, o papel da mulher aí é muito importante. E para discutir rapidamente a história da mulher na saúde, eu pensei em dois eixos. Um eixo ligado às políticas de atenção à mulher, ao acesso, e outro eixo, as mulheres como profissionais de saúde, que é impressionante porque, de alguma forma, é uma coisa nova também. A gente tem notícia lá que 2800 a.C., no Egito, tinha um médico, que o Hipócrates, a 460 a.C., era o médico que lançou as bases. E quando a gente vai estudar um pouco da história da mulher na saúde, a gente vê que a mulher surge na saúde na segunda metade do século XIX, por causa das guerras. Então, a mulher quer dizer, ela é autorizada a participar do processo para cuidar dos homens, que eram os protagonistas de toda a situação. Então, mas nesse escopo da guerra, a mulher foi ocupando o seu espaço. Então, teve uma mulher importantíssima na saúde, que foi uma enfermeira, chamada Florence Nightingale. A Florence foi para a Guerra da Crimeia e foi para a frente de batalha. E aí ela começou a fazer o trabalho de frente de batalha, mas ela fez uma coisa muito linda. Nessa época não tinha curso de enfermagem, até porque isso foi criado por ela depois que ela voltou da guerra. Mas tinha curso de estatística, ela estudou estatística, ela era interessada em ciência. Essa enfermeira vai para o campo e lá ela descobre as doenças hospitalares. Ela descobriu nos campos de batalha que os soldados mais morriam de tifo e cólera do que morriam da guerra. E aí começa a falar de medidas de higiene, estabelecer protocolos de higiene no meio de uma guerra. Então, dá um olhar novo à saúde, que a saúde até ali, enquanto não houve intervenção dessa mulher, a saúde não se apercebia da importância da higienização, do isolamento disso que a gente está cuidando hoje aqui com esses acrílicos, com as nossas Toca nas máscaras. divisórias de Então, isso foi acrílico implantado pela Florence instaladas ao lado das Nightingale. cadeiras. Inclusive, ela se baseia nos métodos do Quetelet, que foi um estatístico, e, em cima desses métodos, ela prova tudo isso, e, quando ela volta, ela publica não sobre o tifo nem sobre a cólera, mas sobre humanização e higiene, que é tudo que a gente busca hoje na saúde, aliada à ciência, que ela foi, na verdade, a nossa pioneira da ciência baseada em evidências, porque ela foi ver evidência nos campos de batalha da cólera e do tifo. E depois que ela voltou de lá, então ela criou a primeira escola de enfermagem em 1860. Então a gente vê que é recente. É recente. Aqui no Brasil, nós tivemos uma enfermeira que todo mundo ouve falar, Ana Nery, né? Escola Ana Nery. Enfim, Ana Nery era uma mulher que não era formada em nada. Ela era casada com um militar e tinha filhos. O marido dela faleceu e os filhos foram para a Guerra do Paraguai. E ela, então, se ofereceu para ir cuidar dos doentes, porque os filhos dela estavam lá, o marido já tinha seguido. Então, ela entra na saúde para cuidar dos filhos dela, para cuidar dos homens, e faz um trabalho fantástico no início da enfermagem no Brasil. A primeira médica que nós tivemos no mundo
foi formada em 1849 nos Estados Unidos, era uma inglesa, e ela, a Elizabeth Blackwell, e ela cria, então, a primeira escola de medicina em Nova York para mulheres, de escola de medicina e hospital para mulheres, e, na sequência, a nossa primeira médica do Brasil vai estudar lá, a Maria Augusta Estrela. Então, a gente começa a trazer, o Brasil vem junto com o mundo, trazendo isso. A mulher começa a aparecer na profissão. E a gente vê que, em termos de política de saúde, a situação ainda é mais atrasada do que a entrada da mulher nesse mercado de trabalho, porque a mulher tinha muito papel social de mãe e doméstica. Então, cuidado com a mulher era parteira, e, de repente, no início do século XX, nos anos de 30, 40, 50, surge o welfare, surge a ideia do cuidado social, e a mulher, como ela tem esse papel social, ela tem que cuidar dos filhos, da saúde dos filhos, da educação dos filhos, dos doentes da família, dos deficientes da família. Então, se cuida muito da mulher, se cria atenção materno-infantil. Então, a saúde da mulher só é vista da gestação ao primeiro ano. Aí vem para o Brasil a atenção materno-infantil, o cuidado do bebê no primeiro ano de vida, enfim, quer dizer, muito Seminário baseado por ainda estas nessa e por mulher, outras. como se ela A tivesse esse justiça período, pelo só olhar esse de período mulheres. vida Quem útil, fala e agora não é essa Lúcia ideia da Viladino Braga, saúde que está antes da gente presidente da nascer Rede e Sara. até a nossa morte. Quer dizer, a saúde tem esse elemento essencial. E o primeiro Programa Nacional de Assistência Integral à Mulher no Brasil é de 1984. Quer dizer, está ali na esquina. E era uma coisa muito primária. Já pensava falar de coisas como climatério, menopausa, planejamento familiar, então, DST, câncer de útero e mama, mas, assim, isso é muito ainda inicial. E a discussão, a primeira política de enfrentamento da AIDS na mulher vem em 2007. Quer dizer, quando a gente está com a AIDS aí desde os anos 90, como uma patologia que a mulher não é considerada. Então, é uma situação de assistência, o acesso da mulher ao sistema, ele é muito precário. Aí a gente vê uma mudança, voltando ao primeiro eixo, dos profissionais de saúde. Hoje, 60% dos 6 milhões de profissionais de saúde no Brasil são mulheres. Dos 6 mil profissionais de saúde, são mulheres, 65%. E se a gente considerar as recepcionistas, atendentes, equipe de limpeza femininas, 78,9% é mulher. Então, hoje é um setor tocado predominantemente por mulheres, mas essa questão da desigualdade de gênero se mantém, inclusive no campo dos profissionais de saúde e da assistência em saúde. É interessante quando se estuda as faixas salariais, 51% dos médicos homens estão nas faixas de renda mais altas, salários mais altos. E entre as médicas mulheres, 80% estão nas faixas mais baixas de renda. Então, é uma discriminação de gênero muito grande. E se vê em posição de poucas mulheres em posição de gestão, planejamento, política de saúde e decisão. Por exemplo, os CEOs, os diretores de grandes serviços de saúde são predominantemente homens. Só 30% dos gestores são mulheres. Agora, quem está lá no SUS, na gestão municipal, são mulheres. Predominantemente mulheres, enfermeiras, com experiência e atuação básica. Então, mas no nosso Conselho Federal de Medicina, o presidente e o vice são homens. Na Academia Médica Brasileira, a diretoria tem 15 homens. Então, é uma situação, quando a gente tem uma possibilidade de trabalho da mulher, e a mulher está com a mão na massa. Como é que o gestor está longe
desse contato olho no olho com o paciente, com a pessoa que nos procura, com a pessoa que tem um problema, e é um problema que ela não criou para si mesma. Ninguém que procura saúde é um problema que surgiu, e essa necessidade de acolhimento é muito grande. Então, hoje nós ainda temos muitas lacunas na nossa atenção. E eu acho que a mulher tem muito a contribuir aí. Hoje a gente diz o seguinte, que a guerra do enfrentamento da Covid tem um rosto de mulher. No mundo, são 70% dos profissionais da linha de frente do Covid são mulheres. No Brasil, somos 80% da frente do Covid. E agora nós estamos na frente do pós-Covid. Estamos com um número lá na Rede Sara de Hospitais, onde eu trabalho, e sou presidente atualmente, já há uns anos. A gente está com um grupo imenso de pessoas que nos procuram, tem sequelas muito importantes de memória, de atenção, de concentração, às vezes até de percepção da emoção. Nós estamos fazendo uma super pesquisa, sou pesquisadora, sou cientista, e tenho visto assim como é impressionante o quanto que... E nem sempre o quanto o Covid atacou o pulmão é correspondente ao quanto o Covid atacou o cérebro. Então, a gente tem pessoas que ficaram no TI, foram entubadas 2 vezes e praticamente não atacou o cérebro. Outras pessoas que tiveram assim aquela Covid que foi tratado domiciliar, sem nenhum apoio de oxigênio, e hoje queixam sequelas. Agora, a boa notícia é que, quando há intervenção, o paciente sai rapidamente desse quadro de problemas de memória, de atenção, de concentração, que a gente viu muito susto, principalmente nas pessoas, e predominantemente para o pós-Covid, somos procurados por mulheres. Somos procurados muito por mulheres que precisam, no seu trabalho, usar muito a cabeça, porque elas se dão mais conta de que estão lendo uma coisa e se perderam, tem que voltar para o início. Então, é muito difícil, mas nós estamos enfrentando o Covid, o pós-Covid, e com esses 80% de força de trabalho feminina. Agora, nos esforçamos muito, mas tem uma lacuna imensa na saúde, na atenção à saúde da mulher. A questão de climatério e menopausa é vista muito superficialmente, às vezes até como se fosse uma coisa bem simples, uma bobagem, uma coisa que... E a gente sabe o quanto isso pode afetar com as alterações hormonais. As queixas ginecológicas muitas vezes não são valorizadas. O direito à reprodução é uma questão grave também, porque a infertilidade, não tem políticas públicas fortes para cuidar disso. Quer dizer, a mulher tem o direito de querer ter um filho e precisar de uma ajuda médica. Isso não é muito considerado. A saúde da mulher adolescente, que muitas vezes precisa muito desse auxílio, às vezes não encontra na família, ou não é mesmo informação sobre como cuidar da minha saúde. Eu, adolescente, não tenho esse espaço em casa, e o sistema de saúde tinha que acolher essa adolescência. Temos as doenças crônico-degenerativas, as infecto-contagiosas, a questão da saúde mental, a atenção às mulheres rurais, às mulheres com deficiência, às mulheres negras, às mulheres indígenas, às presidiárias. A assistência ainda está muito precária no nosso país, infelizmente. Nós precisamos pensar mais a mulher trabalhando para resgatar isso. Não é nem resgatar, é realmente dar um corpo a isso. Nós precisamos construir a evolução de políticas de saúde, e, nessa construção, contribuir como mulheres, qualificando a assistência, humanizando a assistência à saúde, sempre baseado em evidências científicas e a partir de uma gestão correta e inclusiva. Então, deixo aqui essa minha mensagem, de que acredito, tenho otimismo de que a mulher será melhor assistida no nosso país, se a gente lutar bastante por isso. Muito obrigada.
Seminário Por Estas e por Outras, a Justiça pelo Olhar de Mulheres. Muito obrigada, Lúcia, também por esse belo... Ministra Rosa Weber. Esses tempos pandêmicos, em que o grande bem, mais do que nunca, é a saúde, em que todos nós desejamos aos nossos afetos e aos nossos conhecidos e a todos em geral muita saúde, é um orgulho para o povo brasileiro e, sobretudo, para nós, mulheres brasileiras, termos a ti, Lúcia, essa Bussari. Obrigada. E, por fim, para encerrar o nosso painel, com chave de ouro, chegamos ao tema educação, formação e transformação, que vai ser enfrentado pela nossa querida amiga Ana Frazão, né, que já foi diretora da Faculdade de Direito da UNB e é uma, como disse, professora e jurista de escola. Está com a palavra, Ana. Muito obrigada, ministra Rosa. Eu começo aqui fazendo um cumprimento muito especial às três, ministra Rosa, ministra Carmen, ministra Ellen Grace. Ana Frazão está sentada à esquerda. Inspirações para todas nós, felicitando Pele muito clara, cabelos louros, compridos e lisos, brincos pequenos de pérola, cumprimento muito especialmente e um vestido com estampas geométricas azuis. A doutora Lúcia, todas as mulheres excepcionais que participaram aqui, Samara, enfim, você realmente nos brindou com um olhar tão diferenciado. Zélia, então, eu tive a oportunidade de dizer que momentos lindos vocês nos propiciaram. E, ao longo desse evento, enquanto eu ouvia tantas mulheres espetaculares, com olhares tão diferenciados, eu me lembrei de uma palestra de uma mulher também excepcional, que é a professora Lucilena Galvão, que, ao falar de educação, ela disse que, segundo Cícero, um bom orador é aquele orador que faz com que o auditório saia pensando em si próprio. E todas as falas que eu vi hoje, de fato, motivaram esse tipo de reflexão. E acho que aqui a gente já tem também um gancho muito interessante para falar da educação. E é muito significativo que estejamos fazendo isso no Dia Internacional dos Direitos Humanos. E o meu amado pai, que é um cirurgião, e ao saber que eu vinha para esse evento, ele falou: filha, você vai falar do direito fundamentalíssimo. Vejam, não é nem fundamental, fundamentalíssimo a educação. E eu disse: pai, vou. E você usou uma expressão muito interessante, porque se a gente parar para pensar, desse direito dependem vários outros direitos. Aquele sujeito que é privado de educação, a rigor, ele é privado de si mesmo e, portanto, de vários outros direitos fundamentais, incluindo aí a dignidade. Essa semana, inclusive, eu lia uma reportagem da BBC que entrevistava um adolescente de 15 anos, um adolescente afegã, numa cidade em que as escolas foram fechadas em razão do Talibã. E ela deu a seguinte declaração: não ter acesso à escola é como uma pena de morte. Então, vejam, tão jovem e já com tanta sabedoria, porque, de fato, ela acabou descrevendo exatamente a dimensão mais importante da educação. E falar também de um dia tão especial como esse é falar de uma pauta que foi ressaltada aqui por todas as falas que, direta ou indiretamente, tocaram em educação, tocaram em democracia, tocaram em justiça, tocaram em igualdade. Igualdade no sentido mais amplo, o que envolve... Seminário Por Estas e por Outras, a Justiça pelo Olhar de Mulheres. Quem fala agora é a professora da UNB, Ana Frazão. Eu vou tentar fazer umas incursões na história também, com a sua licença. Mas, enfim, nos faz pensar que, afinal de contas, já discutimos tantos desses ideais há tanto tempo. Esses ideais já moveram revoluções importantíssimas do nosso tempo, vamos lembrar da Revolução Francesa, mas por que é tão difícil implementá-los na prática? Vamos fazer um pequeno, uma retroação, digamos assim, no tempo, pensar no que foi o século XIX. A professora Helena já trouxe aqui tantos dados importantes desse momento, mas qual foi o saldo prático, se a gente parar para pensar, da Revolução Francesa,
não só na Europa, mas como em vários outros países. Foi, na prática, o reconhecimento da liberdade da cidadania do homem branco proprietário. Ou seja, todos os outros grupos ficavam fora desse projeto. O século XIX é um século repleto de contradições. É um século pós-revolucionário que ainda convive com escravidão, que ainda convive com voto censitário, que ainda convive com a mulher alijada da cidadania. Não só no sentido político, embora isso por si só já fosse muito grave, mas até mesmo no seu sentido de autonomia privada. A mulher casada no Brasil é relativamente incapaz até 1962. E mesmo depois que isso é alterado, o homem continua como sendo chefe da sociedade conjugal. Então, nem mesmo a maternidade foi assegurada de forma plena a essas mulheres, porque, afinal de contas, uma vez que o filho estava no mundo, a última palavra sobre os destinos da criança caberia ao chefe da sociedade conjugal. Será que é uma mera coincidência as mulheres terem ficado alijadas também da educação? A primeira mulher médica brasileira precisar ter ido para os Estados Unidos para conseguir uma formação. Dom Pedro II, já quase no final do Império, ter que autorizar ao ingresso de uma mulher numa faculdade de medicina. Não me parece que isso seja uma mera coincidência. E quando a gente acha que estamos falando de fenômenos muito antigos, a gente, de repente, em pleno ano de 2021, se depara com uma estatística alarmante que um número considerável das nossas meninas e adolescentes não vai à escola mensalmente porque não tem dinheiro para comprar um absorvente. É o problema da pobreza menstrual. E se isso não é considerado uma política pública prioritária, eu imagino, então, o que seria mais prioritário num país em que queremos assegurar esse tipo de educação. Então, acho que isso tudo nos mostra como há um caminho muito longo para a gente concretizar esses ideais. Como esses avanços muitas vezes são lentos, como há forças que tentam contê-los, como às vezes há uma determinada conquista, mas aí vão surgindo outras formas de controle ou de dominação das nossas cidadanias, dos nossos corpos, da nossa autodeterminação reprodutiva e, por que não dizer, das nossas próprias vidas. Porque os índices alarmantes de estupro e de feminicídio, o que eles refletem? Ainda uma cultura em que a mulher deve servir ao homem e que, ao se recusar a fazê-lo, pode ter que pagar com a sua própria vida. Quando a Ana Paula chega aqui e nos diz que muitos desses homens nem mesmo se consideram agressores, a gente percebe que tem algo de muito errado com a nossa sociedade, com a nossa cultura. E que, portanto, precisamos investir muito na questão da educação. E, felizmente, esse é o tema aqui que me coube, aliás, com muita satisfação, porque acho que várias das que me antecederam já tiveram a oportunidade de tratar dessa questão. E vejam que hoje eu vejo esse problema de uma maneira ainda mais grave e mais urgente, porque nós vivemos uma crise nas nossas democracias. Nós estamos vendo as nossas democracias se desfazendo na nossa frente, sem necessidade de tanques, sem necessidade de conflitos armados, às vezes até com muita violência, mas principalmente por meio de uma corrosão gradativa das nossas instituições. Então, certamente que é um momento também para refletirmos por que temos falhado tanto com as nossas democracias. E é claro que essa é uma pergunta difícil, não é fácil responder, mas eu tentarei aqui alinhavar uma possível causa e que talvez seja a mais importante delas. Estamos falhando muito com a nossa democracia, porque também estamos falhando muito com a nossa educação. Essa ideia não é original, na verdade, é uma ideia de uma mulher extraordinária que defende, num livro, a Martha Nussbaum, sem fins lucrativos, porque as democracias precisam das humanidades. E qual é o ponto dela? Se realmente queremos manter as nossas democracias, precisamos nos preocupar em cultivar habilidades e competências que mantenham essas democracias em pé, firmes e seguras. E, na prática, isso não tem acontecido.
E aí é que entra toda a nossa discussão sobre educação. Toda a nossa discussão sobre, inclusive, o que é educação, que não é só transmissão de conhecimentos. Daí toda a necessidade de se resgatar esse potencial emancipatório da educação. Algo que vem desde a sua etimologia, que é tirar de dentro, que é trazer à tona toda uma ideia de desenvolvimento de habilidades e de capacidades, mas que vem se perdendo. E habilidades e capacidades para que a pessoa possa ter o direito de exercer o seu projeto de vida, sem dúvida, mas também para que ela saiba viver em sociedade, para que ela possa ter acesso a valores, para que ela possa saber por que temos as democracias, qual é a base desse sistema, quais são os direitos e as responsabilidades envolvidos. Ou seja, uma educação para um cidadão é também algo extremamente importante, e esse ponto tudo leva a crer que tem sido bastante menosprezado de diversas maneiras. Porque se pensamos realmente em educação como um desenvolvimento de habilidades, como um desenvolvimento de hábitos, teremos que reconhecer que esse é um processo muito amplo. Ele envolve o ensino formal, sem dúvida nenhuma, mas envolve aqui diversas outras iniciativas. Seminário por estas e por outras, a justiça pelo olhar de mulheres. Quem fala agora é a professora da UNB, Ana Frazão. Muitas frentes que precisam, é claro, conversar entre si e que precisam ter em comum esse propósito, ou seja, não precisamos e não queremos formar apenas bons profissionais. Claro que esse é um aspecto importantíssimo da educação, mas precisamos também nos preocupar em formar grandes cidadãos, pessoas aptas a viver em sociedade, a entender a importância também da democracia. E é exatamente por isso, por ser um processo contínuo, é que ele precisa de estar sempre passando por atualizações, ressignificações, como a Samara disse, reflorestamentes. Esse é um processo que, de fato, não se interrompe nunca. E que, muitas vezes, ao não termos consciência disso, estamos também restringindo consideravelmente as nossas próprias possibilidades de ação e as possibilidades de ação das pessoas. Também querendo homenagear mais uma vez uma mulher extraordinária, professora, Heloísa já fez isso, a Hannah Arendt, quando ela se refere à condição humana. Ou seja, a condição humana vai muito além do labor e do trabalho. Ela se exerce efetivamente na ação, na capacidade de interação com os outros, na capacidade de transformação. Mas se não temos educação para exercer a ação, como então esse projeto será possível? Esse é um ponto fundamental. E aí, quando a gente conecta essas discussões com os problemas de gênero, a gente vai ver que a gente vai precisar de um olhar ainda mais diferenciado. Porque hoje é muito claro que as mulheres têm as mesmas capacidades que os homens. Elas, muitas vezes, trabalham mais do que os homens, são mais qualificadas do que os homens, pelo menos em termos de educação formal, mas continuam ganhando menos. Há estudos que mostram que talvez parte disso vem de inúmeras travas sociais, não há dúvidas disso, mas também do quanto nós, mulheres, internalizamos muitas dessas travas. Então, há estudos que mostram que talvez uma diferença entre mulheres e homens no mercado de trabalho, mesmo entre mulheres e homens muito qualificados, é que os homens têm mais segurança e eles têm mais aspirações. E não porque eles sejam melhores, mas porque as mulheres passam por tantas travas que é muito difícil enfrentar isso sem uma educação que possa ser sensível a esses aspectos. De forma que, se realmente queremos explorar o potencial das nossas mulheres e das nossas meninas, esse é um ponto fundamental. Uma educação que seja capaz de transmitir a importância da democracia, o valor da igualdade e o direito que cada uma tem de perseguir realmente todos os seus horizontes, o que muitas vezes vai exigir também um respaldo diferenciado, porque também não adianta, muitas vezes, querer que as pessoas consigam sozinhas ultrapassar tantas e tantas dificuldades. Vamos precisar também aceitar que, de alguma maneira, a educação, por mais que seja um processo extremamente gratificante, e eu falo isso na condição de professora e muito realizada com o que eu faço,
Mas um verdadeiro processo de educação é também desgastante. Ele envolve sofrimento, ele envolve desconforto, porque esse processo da autodescoberta, da reflexão e do questionamento nunca é fácil. Daí porque a educação não pode ser só transmissão de conhecimentos. A formação deve preceder a informação. Sou pena de quem recebe a informação, muitas vezes nem mesmo saber o que fazer com ela. Para isso, então, vamos precisar, claro, de professores dedicados, vocacionados. Vamos precisar também de alunos que estejam abertos e dispostos, mas vamos precisar também de um apoio familiar, do apoio da sociedade. Hoje nós estávamos discutindo no almoço que, às vezes, os pais querem proteger os filhos do próprio mundo. Em situações extremas, a ideia do homeschooling é quase a de isolar a criança da diversidade e da própria realidade do mundo. E, na verdade, isso não pode ser uma educação que nos prepare efetivamente para uma vida social. Então, portanto, precisamos pensar com muito cuidado sobre como vamos tratar a educação num mundo tão complicado, tão injusto e tão desigual. Até porque, sem educação, as pessoas não têm nem mesmo dimensão dessas desigualdades. É muito fácil para quem está numa posição de privilégio naturalizar isso, não olhar para o outro, não ter noção de que os seus pontos de partida foram muito mais favorecidos do que o de tantos outros cidadãos. Porém, como vamos chegar a essas conclusões sem as devidas reflexões, sem a história, sem as humanidades, voltando, então, a Martha Nussbaum? É muito difícil esse percurso, e daí porque precisamos de reflexão, precisamos de humanidades, precisamos realmente incorporar nesse processo educacional todas essas questões. É muito complicado quando a gente está diante de um país em que o futuro de uma criança depende essencialmente do poder aquisitivo dos seus pais, o que é algo completamente arbitrário do ponto de vista moral, em que o destino ou o futuro de uma criança depende se ela nasceu homem ou mulher, branco, preto ou indígena. Não é possível que possamos cumprir um projeto de democracia minimamente exequível sem entendermos que isso não é nem mesmo meritocracia. Até porque, se estivéssemos falando realmente de meritocracia, as mulheres teriam que ganhar mais, porque, estatisticamente, elas trabalham mais e são mais qualificadas do que os homens, pelo menos do ponto de vista da educação formal. Mas, se não há reflexão, se não há uma educação, como vamos poder avançar? É muito difícil um projeto como esse ser implementado sem a devida consideração da igualdade. E hoje o que temos visto é que desigualdade se tornou um problema que, além do aspecto moral, que já seria grave por si só, vem comprometendo por completo as nossas próprias democracias. Já se tornou um problema econômico. Isso envolve, como já foi mencionado aqui várias vezes, um enorme desperdício de talentos. Seminário Por Estas e Por Outras. A Justiça pelo Olhar de Mulheres. Quem fala agora é a professora da UNB, Ana Frazão. Já há pesquisas empíricas muito sérias que mostram que a desigualdade é um obstáculo ao próprio crescimento econômico. Então, aquela ideia, não, primeiro o bolo cresce, depois ele vai ser repartido, ela é considerada datada. Hoje o bolo não está crescendo e parte disso decorre dos altos níveis de desigualdade. E se os problemas, do ponto de vista moral e econômico, já são suficientemente graves, do ponto de vista social e político, eles são ainda mais graves, porque causam um esgarçamento do tecido social, o que é compreensível. Hoje, metade dos brasileiros, mais até, passa por uma situação de insegurança alimentar. Nós estamos falando aqui dessas outras, muitas delas, não é nem que elas não tenham voz, elas não têm mesmo, mas elas não têm nem capacidade de escutar. Provavelmente devem estar em alguma fila do osso, sem saber se e como vão comer amanhã, ou como vão alimentar os seus filhos. Então, vejam, para essas pessoas, é claro que é comum um sentimento de frustração, de ressentimento, a sensação de exclusão, de que elas são deixadas para trás. E aí, qual é o grande problema? É muito fácil para governos populistas,
conseguirem se aproveitar dessa insatisfação, convencendo essas pessoas, mesmo sem ter nada de efetivo para apresentar para elas, até porque suas pautas normalmente se identificam muito mais com a de uma elite econômica, mas conseguem convencê-las de que são a solução para os seus problemas. Será que é uma mera coincidência que, diante de situações como essa, haja no mundo inteiro essa ascensão que estamos vendo de governos populistas? Será que é uma mera coincidência o fato de governos populistas gostarem tanto da ignorância? Porque a ignorância é, sim, um solo fértil para esse tipo de situação. Ou seja, é mais uma prova de que a educação, a falta de educação, ela tem uma conexão direta com muito do que estamos vivendo. E hoje, é claro, ao analisarmos o contexto da educação no Brasil, repito mais uma vez, a gente não pode nem restringir isso ao ensino formal, mas é importante também pensarmos na educação formal. O que é que nós percebemos? O acesso à educação não existe para uma parte considerável da população, e mesmo aquela que tem acesso à educação, em muitos casos encontra um processo que é muito mais de deseducação, porque replica uma lógica de transmissão acrítica de conteúdos, uma lógica exclusivamente profissional, sem trazer a reflexão, sem a preocupação com o desenvolvimento de virtudes e de habilidades, sem nenhuma preocupação com a criação de uma cidadania minimamente responsável. E aí vem a grande pergunta, né? É possível realmente pensarmos em democracia nesse contexto? Realmente é muito difícil. E vejam que, atualmente, com o mundo digital, as dificuldades elas se avolumam. Hoje em dia, as pessoas não conseguem nem mesmo identificar o que é um fato, do que é uma informação e do que é um conhecimento. E quando a gente acha, não, vai ficar mais fácil para as novas gerações, porque eles já nasceram com internet, já nasceram com um tablet na mão, a gente percebe que não. Várias pesquisas mostram hoje que as nossas crianças não estão conseguindo desenvolver uma série de habilidades cognitivas diante do tempo excessivo que passam diante de telas. Há um relatório muito interessante da OCDE desse ano que mostra que 2/3 dos adolescentes brasileiros de 15 anos não conseguem diferenciar fatos de diversão. 2/3 dos nossos adolescentes. E vejam, nos países desenvolvidos a coisa muda de figura, nem tanto. Dos adolescentes europeus, mais da metade também não consegue. Então, a gente percebe claramente que, além de todas aquelas preocupações que sempre foram inerentes a qualquer projeto educacional, hoje a gente precisa urgentemente de uma educação para uma cidadania digital, que ensine as pessoas a atuar no mundo virtual, a entender o que é um dado, a entender o que é uma informação, a, dentre inúmeras narrativas, saber o que é uma fonte confiável, saber o que é uma narrativa que tenha coerência lógica, saber o que é uma narrativa que tenha consistência com fatos e evidências. E se isso já seria importante em qualquer contexto, imaginem hoje, em que vivemos negacionismo e uma verdadeira indústria de fake news e de desinformação. Vejam, não é possível democracia sem informação. A democracia pressupõe escolhas racionais e só pode haver escolhas racionais pelos cidadãos se houver informações fidedignas. Ou aprendemos a reagir ao que vem acontecendo, a ter um senso crítico mais aprofundado, ou, de fato, as nossas democracias realmente não têm como serem mantidas. Porque, inclusive, toda essa raiva de governos populistas diante da livre imprensa, diante da ciência, porque, querendo ou não, são fontes de informações fidedignas e que são imprescindíveis para a democracia. Voltando ao ponto que a Zélia também abordou, porque toda essa raiva, às vezes, das artes e da cultura, porque a arte e a cultura que muitas vezes instiga o nosso espírito crítico, nos ensina a ter uma sensibilidade para avaliar os nossos tempos e se insurgir diante de uma série de coisas. Então, esses são pontos que, efetivamente, nós precisamos pensar. Alguns autores que hoje já falam que o mundo digital tem propiciado os mercados de manipulação de consciências. O Harari, seu colega, professora, diz que talvez o maior desafio que tenhamos hoje como seres humanos é manter o nosso livre-arbítrio.
porque são tantas as formas e as tentativas de manipulação digital que, de fato, não é fácil reagir a tudo isso. Precisamos urgentemente nos preparar para isso e preparar também as nossas crianças, os nossos adolescentes, as nossas meninas, para que elas possam aproveitar da tecnologia aquilo que ela tem de melhor, mas, ao mesmo tempo, não caírem facilmente no discurso do determinismo tecnológico, que muitas vezes não deixa de ser um determinismo econômico. Quem fala é Ana Frazão, professora da UNB. Seminário Por Estas e Por Outras, a Justiça pelo Olhar de Mulheres. Os interesses democráticos. E o que temos visto, inclusive, é que, com a constante disseminação de inúmeras tecnologias, muitos dos problemas de discriminação, inclusive discriminação de gênero, não só não têm sido resolvidos, como, inclusive, têm sido intensificados. Né? Ou seja, algoritmos que discriminam mulheres, que discriminam negros, nós já temos hoje uma literatura e um número de evidências empíricas consideráveis para mostrar o quanto realmente precisamos estar alertas. E já caminhando para a conclusão, eu gostaria de ler aqui um trecho da Martha Nussbaum, que me parece muito interessante para nos trazer uma reflexão. Diz ela, ao tratar das humanidades, né? As humanidades foram ameaçadas desde o seu início. O questionamento socrático é perturbador, e os indivíduos no poder preferem muitas vezes seguidores dóceis a cidadãos independentes capazes de pensar pela própria cabeça. Além disso, uma imaginação viva, atenta às circunstâncias, aos desejos e aos sofrimentos dos outros, é uma conquista desgastante. A inépcia moral é muito mais fácil. Logo, não nos deve surpreender que as humanidades estejam sob ataque agora e sempre. A batalha por uma democracia responsável e uma cidadania vigilante é sempre difícil e incerta, mas não só é urgente, como é possível vencer, e grande parte da vitória depende das humanidades. Eu acho que essa frase significa muito. Em primeiro lugar, porque ela nos dá, apesar de todas as dificuldades, essa nota de otimismo, que eu acho que todos nós, eu, na condição de educadora, precisamos cultivar. Eu acho que faz parte de uma educadora achar que novas gerações sempre podem fazer mais do que o que a gente pode. E quando a gente, principalmente ao ouvir tantas narrativas lindas como no nosso evento, que nos lembram a história da luta das mulheres pelos seus direitos, a potência a que a Flávia se referiu e tantos outros relatos, a gente percebe que, sim, a gente tem muitos motivos para manter a esperança. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos motivos para fazer com que isso aconteça de forma urgente, pelas nossas meninas, pelas nossas mulheres, por todos os vulneráveis, mas também pela própria democracia. Então, eu agradeço muito a atenção de todos e reitero aqui o grande prazer que foi estar ao lado de mulheres tão extraordinárias falando desses assuntos. Muito obrigada. Seminário Por Estas e Por Outras, a Justiça pelo Olhar de Mulheres. Muito obrigada, Ana. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. A brilhantar o nosso evento. A educação é, sim, a base de tudo. Tudo passa pela educação em todos os níveis, como hoje a Ana Paula também ressaltou. E falhamos na nossa democracia. Sim, falhamos na nossa democracia porque falhamos na nossa educação. Tenho certeza. Como eu antecipei, o fecho foi de ouro. É mesmo. Esse foi mais um painel magnífico para quem estava, como eu, a ouvir e aprender com todas essas mulheres iluminadas e suas falas sobre os temas propostos. Permitam-me uma confidência. Sempre que eu ouço a Segunda Sinfonia de Rachmaninoff, eu fico interiormente a exclamar: bravo, bravo, bravo. Como um ser humano pode fazer algo tão lindo?
Ao término desse dia, só me resta dizer: bravo, Heloísa, bravo, Ana, bravo, Lúcia, bravo, Samara, bravo, Célia Duncan, bravo, embaixadora Jennifer May, bravo, Ana Paula, bravo, Maria Cristina, bravo, Flávia, bravo, Luiz Helena, bravo, Maria Silvia. Mulheres que, de fato, disseram o que eu gostaria muito de ouvir. Mas os ciclos se fecham e o encerramento deste seminário, permitam-me umas palavras finais. Peço um pouquinho de paciência, mas são palavras finais em que eu retomo as palavras iniciais da ministra Carmen Lúcia. Nós, mulheres, não delegamos nossa voz a ninguém. Fomos silenciadas por um longo inverno. E esse silêncio possibilitou a construção de um sistema social e político estruturalmente discriminatório. Temos, sim, de falar e de fazer nossas vozes serem ouvidas. A diversidade importa. E importa porque a diversidade faz diferença. Diversidade aqui em suas várias perspectivas, como tão bem retratado nas diversas falas de hoje. Inegável, todavia, que o silêncio das vozes femininas e plurais acobertou as fissuras sociais. Os arroubos de consciência social dos porta-vozes de uma sociedade estruturalmente machista afirmavam falar para promover e proteger a mulher, aqui também hoje se disse, mas de qual mulher se falava? De qual ser humano estavam a tratar? A ebulição interna das vozes femininas e plurais silenciadas permaneceu por muito tempo imperceptível na superfície da vida social e normativa a ecoar serenidade e ordem. Não tínhamos direitos iguais, nem reconhecimento perante o direito. Leis que discriminavam pelo gênero. Foi dito aqui de forma brilhante por todas que a igualdade só será alcançada pela desigualação. Verdade, mas também verdade que o silenciar das vozes femininas permitiu esse cenário de desigualação ao avesso. O tratamento diferenciado retratado na subordinação da mulher, classificada como cidadã de segunda classe, no aspecto intelectivo, a dimensão mais essencial dos direitos da personalidade. Também no emprego, nos salários, nas atribuições, nas escolhas dos planejamentos familiares. A proteção a impedir as mulheres de competir e alçar a cargos de direção e liderança. As fissuras começaram a ficar visíveis a partir da imersão no cotidiano da presença feminina e do levante das suas vozes. E a Heloísa também ressaltou. Barreiras estão a ser derrubadas e novos horizontes avistados. A justiça é um porvir, como bem lembrou a ministra Carmen Lúcia. Aliás, a ministra Carmen Lúcia sempre lembra tudo que tem que ser lembrado. Construímos espaços de vozes e conquistas, como o direito ao voto e participação no processo político, o mais elementar direito em uma democracia e em um Estado de Direito. O direito à participação, como hoje, Rosana, aqui afirmou o ministro Luiz Edson Fachin. A desigualdade de gênero corrompeu por muito tempo os pilares da nossa estrutura social e democrática, como eu já ressaltei. Temos conseguido avançar e, nesse contexto, entendo eu que as políticas afirmativas, as cotas, são essenciais enquanto políticas públicas para remover esse estado de coisas que eu reputo inconstitucional. Mas ainda é pouco. Ouso falar que tarda demais não termos o bastante da igualdade, que consiste, no mínimo,
nos 50% da participação em todos os espaços de tomada de decisão, públicos e privados. Por isso, a importância do Supremo Tribunal Federal abrir seu espaço institucional para essa discussão. A consolidação do projeto constitucional é, antes de tudo, Ana, um desenvolvimento cultural. Não tenho dúvida também. Os cidadãos precisam participar das rodadas deliberativas e democráticas. A Constituição é do povo. Quem fala é a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Seu guardião, como diz o próprio texto constitucional. Seminário por estas e por outras, a justiça pelo olhar de mulheres. Justa e solidária apenas será alcançada quando a inclusão for autêntica, ao permitir a escuta de todas as vozes. Os caminhos de discriminação e exclusões não podem subsistir. Vamos, Samara, reflorestar mentes. E viva o verde! Finalizo. O Supremo Tribunal Federal, nesse 10 de dezembro, ouviu com muita atenção a sociedade brasileira sobre temas que nos afligem, visualizados pelo olhar feminino e em vozes de mulheres da mais alta qualificação. Que as reflexões provocadas pelas instigantes painelistas, a quem mais uma vez agradeço a participação, não fiquem só no pensar e no teorizar. Que o debate nos impulsione ao movimento, que se transforme em projetos e ações, inclusive, como eu disse pela manhã, no âmbito dessa Suprema Corte, no que couber, em busca da efetivação da sociedade justa, livre e solidária, que constitui um dos objetivos fundamentais do nosso país, na dicção expressa do artigo 3º da Constituição Cidadã. Uma sociedade plural, fraterna, igualitária e inclusiva. E, para tanto, é imprescindível, todos sabemos, que cada um faça a sua parte, seja no agir individual, seja no atuar das instituições públicas e privadas. Nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos, nada mais significativo do que o Supremo Tribunal Federal reafirmar seu compromisso com a Constituição de 1988 e com a democracia. Por estas e por outras, reafirmamos nossa fidelidade ao projeto constitucional, democrático e igualitário. Ministra Ellen, foi uma honra essa parceria e uma alegria. Vira-se para a direita, onde está a ministra Ellen Grace. Muitas e muitas vezes. Ministra Carmen Lúcia. Vira-se para a esquerda. Nossa decana, querida presidente eleita desta primeira turma, que hoje nos acolhe nesse espaço de deliberação em data tão importante. Meu agradecimento pessoal pela idealização desse seminário e pela sua competentíssima execução. Agradeço ainda especialmente aos dedicados servidores e colaboradores dessa casa, sem os quais este evento não se realizaria. Muito obrigada a todos e eu devolvo a palavra à Mariana. Obrigada, ministra. Para o encerramento. Obrigada. Bom, indelizado, então, por suas excelências, as senhoras ministras Carmen Lúcia, Mariana Xavier, mestre de cerimônias da presidência da Suprema Corte, este seminário buscou permitir um olhar das mulheres sobre justiça. O Supremo Tribunal Federal agradece a presença de todos, em especial das palestrantes, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, a empresária Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da Rede Magazine Luiza, a economista Maria Silva Bastos Marques, a jornalista Flávia Oliveira, a advogada Samara Carvalho Santos, a cantora Zélia Duncan, a embaixadora do Canadá, Jennifer May, a jornalista Ana Paula Araújo, a escritora e historiadora Heloísa Starling, a neurocientista Lúcia Viladino Braga, presidente da Rede Sara, e a professora Ana Frazão, da Universidade de Brasília. A íntegra de todas as palestras estará em breve disponível
disponível no YouTube do Supremo Tribunal Federal. Com a devida autorização, declaramos então encerrado este seminário. Tenham todos uma ótima noite. Você acompanhou ao vivo aqui pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube, o seminário Por Estas e Outras, a Justiça pelo Olhar das Mulheres. Ao longo de todo o dia de hoje, 3 painéis foram apresentados pelas ministras do STF e Carlos Eduardo Cunha, apresentador. Lúcia, Rosa Weber e ainda pela ministra aposentada Ellen Grace. A data foi escolhida por causa do Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado hoje. Profissionais de várias áreas debateram temas como oportunidades de trabalho, acesso à saúde, desigualdade de gênero e violência contra a mulher. A cobertura completa desse encontro você vai ver em instantes no Jornal da Justiça, segunda edição. Eu espero você. Até já. Sobre fundo branco, em letras de forma, por estas e outras. Imagem da estátua da Justiça Cega. Por